O que a Bíblia diz sobre supremacia patriarcal e submissão feminina? Eu sou o Lucas Magneto e nesse vídeo eu irei responder essa pergunta que eu recebi lá no Instagram, pergunta feita pela Luana Ferreira. Se é a primeira vez que você aparece aqui no Catolicismo de A a Z, seja muito bem-vindo, e continue a assistir os vídeos que são postados aqui, maratônios que já foram postados, e ative as notificações, o sininho, para todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, chegar a notificação no seu e-mail. Vocês vão me perdoando a bagunça, o cabelo não tá arrumado, a iluminação não tá melhor, mas é porque se eu não gravasse esse vídeo hoje, eu sei que eu iria passar a semana inteira sem gravar. Eu me conheço. Vocês nem assistiram o vídeo ainda, mas eu já vou pedir para vocês compartilharem. Ajudem esse canal a crescer, me ajudem a ganhar dinheiro com isso daqui, porque eu não aguento mais essa vida de cenário improvisado. Minha high light caiu no chão, quebrou aqui, tá segurando com fita gomada. O meu microfone também, toda vida que eu monto esse negócio aqui para gravar vídeo, ele cai no chão, assim não dá. Agora, falando sério. Eu poderia citar diversas passagens bíblicas que apontam o respeito e a dignidade que Deus atribuiu à mulher. Mas eu sei que isso não iria responder à dúvida com relação a diversas passagens que falam sobre submissão feminina. Então, neste vídeo, eu irei me ater a esclarecer o que cada uma dessas passagens quer dizer. Como a Luana colocou na pergunta, como pode ser simbolização essa submissão que é apontada na Bíblia. Primeiro, sobre o patriarcalismo bíblico. No que é que consiste o patriarcado na Bíblia? Sendo bem direto, é uma analogia entre Deus e o seu povo e as relações familiares. Deus é nosso Pai e nosso provedor, que não nos deixa faltar nada e nos ama acima de tudo. Assim também, o pai da família deve amar sua mulher e seus filhos e não deixar que nada falte a eles. É nisso que consiste o patriarcado bíblico. Não tem nada a ver com diferenças de dignidade, com diferença de direito ou com tirania do homem para cima da mulher. Mas e quanto à submissão? Você já deve ter visto nas Sagradas Escrituras, em alguma das cartas de São Paulo, passagens que falam sobre a mulher ser submissa, sobre a mulher ficar calada na igreja e deixar para aprender em casa com o marido. O que é que nós podemos entender dessa passagem se nós pretendemos dizer que a Bíblia não é um livro misógino, não é um livro que propõe que a mulher tenha menos dignidade que o homem? É isso que eu vou explicar para você agora. Uma das passagens que causa assim, maior agonia em quem não entende o contexto em que ela está situada, está lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15. Nessa passagem, São Paulo diz o seguinte: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Eita, como é que defende agora, né? Para nós entendermos essa passagem, nós precisamos recorrer a outra. Nós precisamos ir lá para a primeira carta também de São Paulo, aos Coríntios, lá no capítulo 14, a partir do versículo 33. As mulheres guardem silêncio nas igrejas. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem a seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar na igreja. Por que eu li essa outra passagem? Se ela diz quase a mesma coisa, era melhor ter ficado só com uma, você deve estar pensando. Não, é porque o contexto de Coríntio é que provavelmente influenciou São Paulo a falar isso. A cidade de Coríntio tinha uma grande parte das suas economias oriundas das atividades de prostituição que muitas mulheres prestavam na cidade. No que é que isso nos afeta? Nos afeta que essas mulheres, como traziam muito lucro para os comerciantes, elas tinham direito a falar nas assembleias. E essas mulheres causavam muito tumulto nas assembleias em que participavam. Afinal, eram cidadãs que traziam lucro para a cidade e queriam ter voz ativa nas reuniões. Até aí nenhum problema.
Acontece que São Paulo quis prevenir que dentro das igrejas cristãs não ocorresse esse tipo de desordem. Porque como vai falar ali, ó, um versículo anterior que eu não li, Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de desordem. Não é conveniente que a casa dele seja um lugar de desordem. É por isso que São Paulo indica que as mulheres nas igrejas permaneçam caladas. Não porque a igreja não é lugar de mulher falar, mas para evitar, naquele contexto, que se confundisse o espaço sagrado do templo com o que aconteciam nas assembleias políticas. Nessa mesma carta, um pouco antes, São Paulo defende a igualdade de homem e mulher diante da igreja, tanto na pregação como na profecia. Então não faria sentido, 3 capítulos depois, São Paulo estar negando o que ele acabou de dizer. Então a mesma coisa que eu já falei lá naquele vídeo que eu respondo se o Antigo Testamento seria machista, se cabe aqui. Toda passagem tem o seu contexto e ela não pode ser interpretada fora do seu contexto. Caso contrário, a gente cria essas quimeras descabidas, de atribuir a um autor um pensamento que é totalmente contrário ao que ele defendeu. Como, por exemplo, dizer que São Paulo é machista. Tem gente que diz. Tem cristã que diz. Cristã feminista. E quanto à questão da submissão? Essa, para mim, é a mais fácil de responder. Na passagem, Paulo diz que as mulheres sejam submissos aos maridos e que os maridos amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Para mim, a relação está muito bem esclarecida aí. Isso se trata de uma analogia entre a relação de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo. Nesse sentido, Paulo faz uma apropriação, em que ele coloca o homem como Cristo, a mulher como a igreja e a submissão como a relação que a igreja tem para Cristo. São Paulo não poderia dizer nessa passagem para os homens também serem submissos às esposas. Não poderiam, porque aqui iria quebrar a analogia. Porque Cristo não é submisso à igreja. É a igreja que é submissa a Cristo. Isso se trata apenas de uma analogia, não de um sentido estritamente literal. Pode haver uma possível objeção. Por que então que Paulo não usou a analogia reversa para a mulher ser Cristo e para o marido ser a igreja? Primeiro que a gente quebra o gênero das figuras, né? Cristo é a figura masculina, a igreja é a figura feminina. Mas Paulo disse sim, para os homens também serem submissos. Lá em Efésios 5, no versículo 21, ele diz que, portanto, sejam submissos uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, não é só para as mulheres, os homens também devem ser submissos. E essa submissão da qual São Paulo fala, ela não é a submissão de subserviência, de se colocar a dispor de uma tirania do outro. Porque se fosse, essa passagem não faria sentido. Porque não tem como duas pessoas serem subservientes umas às outras. Numa relação de subserviência, um é o servo e o outro é o senhor. Então, quando São Paulo fala sede submissos uns aos outros, é claro que aqui não é uma relação de servo e senhor, mas é uma relação no sentido de alguém que está sob a missão de outro, ou seja, alguém que colabora para a missão de outro. Pega a etimologia da palavra e vê aí, sob missão, está abaixo da missão de outro. Ao próprio Deus, no Antigo Testamento, é atribuído essa palavra de submissão, não em português, mas na língua original. A mesma palavra que São Paulo utiliza aqui, se utiliza em algumas passagens para falar de Deus, não porque Deus irá ser nosso servo, mas porque ele irá nos auxiliar a missão que ele mesmo nos deu. Estando assim, a graça de Deus submissa a uma missão que ele nos colocou. É esse o sentido. Uma relação de exploração, de tirania, de opressão? Não, é uma relação de colaborar para a missão do outro. E nesse sentido, homem e mulher devem colaborar para a missão uns dos outros. E cabe falar que o cristianismo tem sim papéis de gêneros bem definidos, mas isso não significa que o homem não pode colaborar com a missão da mulher de ser mãe, assim como não quer dizer que a mulher não pode colaborar com a missão do pai de prover o sustento da casa. Nesse sentido, não se quer dizer que o homem não pode lavar a louça, que o homem não pode lavar a casa ou trocar as fraldas do filho. Também não quer dizer
que a mulher está impedida de trabalhar para trazer sustento também e de administrar o seu próprio dinheiro. Essa é a interpretação correta da igreja a respeito dessas passagens e a respeito desses temas de patriarcado, submissão e supremacia masculina, certo? Caso alguém queira estudar e se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu indico a carta apostólica Mulieris Dignitatem do Papa São João Paulo II. Curtiu? Pois curte de verdade, vai lá embaixo e curte o vídeo, se inscreve no canal e faz o favor de mandar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece. Gente, mil inscritos é um negócio difícil, hein? Por esse vídeo é isso, que a paz e a graça esteja com todos e até o próximo vídeo.